Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Queridos irmãos, estivemos então ontem dando um primeiro passo nesse tema geral desse encontro, o combate, a carreira e a fé. Então dissemos que nós, nesses primeiros períodos da manhã, iríamos focar em especial o assunto do combate da fé e da carreira da fé. Quanto ao combate da fé, nós vimos o combate do nosso Senhor Jesus, o capitão, o pioneiro, o líder, o precursor, naquele texto que lemos da tentação no deserto. Nós vimos que o nosso Senhor Jesus, podemos assim dizer, ele chama o inimigo para o campo aberto. Aquele que foi derrubado no Éden, o primeiro homem. Agora, o segundo homem se apresenta, um homem também. Entrou na raça humana, a solidariedade da raça. Nosso Senhor se faz homem como todos os homens, participando de natureza humana completa, espírito humano, alma humana, corpo humano e vivendo como homem. Então ele como que chama o inimigo a campo aberto para que ele seja então definitivamente enfrentado. A coisa mais preciosa, como também dissemos ontem sobre a vida do nosso Senhor, é exatamente o fato dele ter vivido sua vida como homem, em tudo semelhante aos irmãos, tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele é poderoso para estender as mãos ou socorrer aos que são tentados. Então quando nós vimos aqueles pilares sobre os quais a tentação do nosso Senhor Jesus se baseou, quando João escreve a sua primeira epístola, ele menciona esses 3 pilares com palavras muito específicas. 1 João capítulo 2, você deve se lembrar do texto, onde João vai dizer e resumir tudo o que há no mundo em 3 coisas. Ele vai dizer a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Não procedem do Pai, mas procedem do mundo. São sobre esses 3 pilares mesmo que o nosso Senhor Jesus foi tentado.
embora nele não houvesse cobiça, a tentação atuou nele de tal forma que então nosso Senhor, como homem, era vulnerável àquelas insinuações. Ele não cometeu pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas como homem, à nossa semelhança, mas sem pecado. E vimos também que ali, aquela expressão também de João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, parte final do verso 8, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E a tentação do Senhor é o começo desse trabalho de destruição, de abolição, de aniquilação das obras do diabo. Ele inicia com esse assunto da tentação, ali o Senhor inicia esse trabalho de destruir então as obras do tentador, do diabo, do seu inimigo e do nosso inimigo. E quando é que ele conclui esse trabalho? Se esse trabalho começou no deserto e na tentação, quando é que ele foi concluído? 3 anos e meio depois, quando nosso Senhor na cruz diz, tetelestai, está tudo feito, está tudo consumado. Bendito seja o nosso Senhor Jesus por uma vitória tão completa. Mas, meus amados irmãos, à medida que seguimos as suas pisadas, como também falamos, nos evangelhos, então nós entendemos o significado desse combate da fé. Já que nosso Senhor Jesus, como um incenso, ele foi sendo moído até o final do seu ministério na cruz do Calvário. E como uma barra de incenso, quanto mais moído ele era, afligido, oprimido, testado por fariseus, saduceus, herodianos e etc., então esse incenso moído exalava a cada prova uma fragrância mais intensa, um aroma mais perfeito às narinas do seu e do nosso amado Pai Celestial. Então assim foi a vida humana do nosso Senhor Jesus, e não é por menos que Pedro diz que ele nos deixou exemplo, modelo, é a palavra de Pedro na sua epístola, para seguirmos os seus passos. Então isso nós vimos um pouco ontem, o combate da fé na vida do nosso Senhor Jesus, especialmente na tentação no deserto. Hoje nós vamos para essa epístola e peço aos irmãos que a mantenham sempre aberta diante dos seus olhos. Nós vamos procurar dar hoje e amanhã, pela manhã, essas 2 próximas sessões dentro dessa epístola, e vamos buscar, se é possível, confiamos que o Senhor nos habilitará para isso, darmos 9 passos dentro dessa epístola, buscando então aprender da carreira agora, a carreira da fé de Paulo. Vimos algo sobre o combate da fé, vamos ver algo sobre a carreira da fé. E por que essa epístola? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós somos muito agradecidos ao nosso Senhor, porque os seus servos não escreveram tratados teológicos. Os autores das epístolas, todos, escreveram cartas ou epístolas. Por que isso é importante e qual seria a diferença? Se você lê um tratado teológico, por mais que ele possa ser de ajuda, e alguns realmente o são, nós não conhecemos em nada a vida do autor, a não ser que você leia algo da biografia do autor. Mas no seu tratado teológico, você conhece a sua teologia, seus pensamentos, sua mente, sua doutrina, seus ensinamentos, mas você não sabe nada sobre o autor. Mas quando o Novo Testamento foi escrito então, Romanos à frente, de forma epistolar, até a epístola de Judas, então nós não apenas conhecemos a mente, os pensamentos, a doutrina desses servos, nós conhecemos a pessoa desses servos. E por que isso é tão importante? Porque, meus irmãos, há um princípio espiritual inexaurível. A genuína obra de Deus emana da vida. Se não há realidade espiritual naquele que serve, não há genuína obra espiritual. Então, o contrário disso seria o quê? Muito da chamada obra espiritual ou obra cristã, sem dúvida, infelizmente, é realizada na energia da carne,
E o que seria energia da carne? Intelecto, carisma, capacidade de convencer, oratória, eloquência, pragmatismo e muita coisa mais. Métodos humanos, estratégias humanas. Porque a genuína obra espiritual, repetindo, ela tem que emanar, ela só pode emanar, se ela é genuína, de realidade espiritual. Então, quando nós lemos as 3 epístolas de Paulo, 2, não apenas elas, mas 2 em particular se destacam no aspecto autobiográfico. E quais são elas? Filipenses, uma epístola notável, apesar de resumida, apenas 4 capítulos, nós temos muito da pessoa de Paulo na epístola aos Filipenses. E agora nós temos diante de nós, em 2 Coríntios, 13 capítulos, uma longa epístola, 3 vezes maior do que a epístola aos Filipenses. E temos, não apenas pela extensão, mas temos muito mais da autobiografia de Paulo. Aliás, essa epístola é chamada por muitos estudiosos da Bíblia de a autobiografia do apóstolo Paulo. Então nós vamos aprender algo do que significa correr a carreira cristã. Já que você sabe que há muitos textos em que Paulo faz alusão a essa metáfora da carreira cristã, da corrida cristã. Assim corro eu, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado, é a ideia, desqualificado. 1 Coríntios capítulo 7. Então, capítulo 9. Então, há muitos textos em que Paulo faz alusão a esse correr a carreira cristã. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4. Ontem lemos 1 Timóteo 6, onde ele vai dizer, exortar Timóteo, dizendo, combata agora você, combata o bom combate da fé e se aproprie, tome posse daquilo que em Cristo você já tem, a vida eterna, a vida incriada, a vida zoe. Combata o bom combate da fé e tome posse da vida eterna. Então, meus irmãos, graças a Deus, nós temos em nossas Bíblias a 2ª epístola de Paulo aos Coríntios. Podemos dizer, vamos conhecer o homem Paulo. Vamos ver como ele correu a carreira cristã. Porque sabe, irmãos, ele usa uma palavra de muito peso quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Ele diz que tudo, ouça com atenção, tudo o que foi operado na vida dele pelo seu Senhor, foi operado para que ele se tornasse um modelo. A palavra ali no original é tipos. Os mais velhos aqui, não os mais novos, vão se lembrar de algo chamado tipografia. Eram as gráficas antigas. Tipografia. Então aqueles tipos eram usados, aquelas letras, moldes, para se imprimir os jornais, né? Na tipografia ou na gráfica. Essa palavra tipo, então, significa modelo. Paulo tem consciência absoluta de que tudo o que o Senhor fez quando colocou as mãos nesse barro disforme, porque é assim que ele se vê, ele diz, eu, no outro tempo, era um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja. 1 Timóteo, capítulo 1. Mas ele diz que a ele foi demonstrada tal misericórdia por aquele que o chamou, para que ele fosse um tipo, um modelo de todos ou para todos os que hão de crer nele. Então assim ele se apresenta. É por isso que na primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em Filipenses 4 ele vai dizer, tudo que aprendestes e vistes e ouvistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Não são palavras ousadas, tremendas, porque ele tinha tanta consciência de que o nosso Senhor Jesus havia colocado as mãos em um barro deformado. Sabe, irmãos, nós não temos tempo para esses detalhes, mas pense comigo apenas uma coisa. 3 vezes o relato
da conversão de Paulo está registrado no livro de Atos. Uma vez é o próprio Lucas fazendo o registro e contando como foi, digamos assim, no capítulo 9. Mas no capítulo 22 de Atos, e também no capítulo 26, Lucas vai registrar as próprias palavras de Paulo. Então aí Lucas não está fazendo o registro que certamente ele ouviu de Paulo, certo? Como é no capítulo 9. Mas o 22 e 26, ele está registrando as próprias palavras de Paulo. E Paulo então, num desses capítulos, ele vai dizer assim: quando Estevão, o teu mártir, ou a tua testemunha, estava sofrendo então aquele apedrejamento, ele diz: eu estava lá e consentia com a sua morte. A memória do martírio de Estevão nunca deixou a mente de Paulo. Por isso ele diz: eu era um blasfemo, um insolente e um perseguidor da igreja. Mas então o Senhor demonstra a ele o que ele chama de completa misericórdia. Meus amados irmãos, que coisa mais sublime nós podemos ter então essa sua carta, segundo aos Coríntios, escrita da forma como foi. Que coisa mais maravilhosa nós sabermos que nós, assim como olhamos para Jesus, Ele é o autor e o consumador da carreira da fé, de nossa fé. Nós também podemos ver na vida desse santo de Deus, o nosso Senhor Jesus, homem, podemos ver os vasos nos quais Ele colocou as suas mãos para fazer tal trabalho. Porque nós sabemos que, embora nosso Senhor tenha vivido absolutamente como homem, em um outro aspecto, Ele é totalmente outro. E que mistério maravilhoso é esse? Totalmente homem, em todos os aspectos, como já enfatizamos tanto, mas por outro lado, totalmente outro. Penso, já que não li isso em outro lugar, senão nas obras de Sparks, ele usa uma palavra que é se fôssemos traduzir para o português literalmente, seria um neologismo. Ele usa a palavra otherness, que traduzida para português seria outralidade, se referindo ao Senhor Jesus. Ele é totalmente outro. Ele é totalmente semelhante a nós, porque em tudo ele se fez semelhante aos irmãos, mas sem pecado. Então, quando nós olhamos para essa vida, nós o admiramos, porque ele é um homem como nós, em tudo feito semelhante a nós, mas ele é totalmente outro. Ele tem uma combinação nele que nenhum homem possui. Livro, o Evangelho de Marcos, que registra o Senhor especialmente como servo, diz, por exemplo, em uma ocasião, se não me engano está no capítulo 6 de Marcos, quando ele está ali na sinagoga de Nazaré, que ele vê aquelas pessoas e ao mesmo tempo ele se condói, porque ele vê incredulidade no coração deles, então ele tem compaixão, ele fica condoído, mas no mesmo verso, na sequência, você vai ver a expressão e indignado. Condoído e indignado com a dureza do coração deles. Você vê como ele é totalmente outro? Faça a pergunta para você. Quantas vezes você já esteve ao mesmo tempo cheio de compaixão por alguém e ao mesmo tempo indignado? Nosso Senhor combinava as duas coisas. A sua indignação era santa diante daquela incredulidade, mas a sua compaixão era tão absoluta quanto a sua indignação, porque ele é totalmente outro. Mas graças a Deus, esse que é totalmente outro coloca suas mãos no barro disforme chamado Saulo de Tarso, um homem seríssimo com relação à sua religião, embora equivocado, um homem de uma inteligência acima da média, um homem que falava 3 línguas fluentemente, que conhecia tudo sobre a cultura hebraica e grega, criado e educado aos pés de Gamaliel, um expoente da época, sem dúvida orgulhoso de si mesmo e de sua religião e de sua irrepreensibilidade. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto aos que eram da minha mesma idade, eu me avantajava a eles.
é o que ele escreve em Filipenses 3, não é? Mas o que para mim era um lucro, eu considero um lixo, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como um refúgio, um lixo inútil, é a palavra, para ganhar mais de Cristo, e ser achado nele, sem justiça própria, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Olha as palavras dele: conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E não que eu tenha já obtido a perfeição, mas eu faço uma coisa: deixo as coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão, porque eu prossigo para um alvo, é o prêmio de uma ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí ele vai dizer: e todos que somos maduros, adultos, tenhamos o mesmo pensamento. E se pensais de outro modo, como que dizendo, se vocês não têm visto a carreira ascensional assim, que ela é uma carreira ascensional, Deus vos esclarecerá. Filipenses capítulo 3. Todavia andemos de acordo com a luz que já temos alcançado. Que maravilha, meus irmãos. Esse foi o homem que o Senhor Jesus foi buscar. Sabe, quando ele escreve esse texto que citamos de 1 Timóteo 1, que ele é um tipo, um modelo da misericórdia, sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Se ele fez isso comigo, ele é capaz de fazer com qualquer um. Porque eu era o blasfemo, o insolente e o perseguidor da igreja. E você sabe que a visão de Cristo e consequentemente a visão da igreja que Paulo teve foram inigualáveis com relação a qualquer outro apóstolo, inigualáveis. Então, quando ele viu a Cristo e consequentemente viu a igreja como ele viu, então ele tem essa marca no seu registro de 1 Timóteo: eu era um perseguidor da igreja. Interessante que ele não diz de Cristo, não é? Porque o que foi que ele ouviu na estrada de Damasco? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então, mais uma vez, bendito seja o Senhor, porque podemos seguir essas pisadas nessa epístola 2 aos Coríntios. Então vamos lá. O texto que lemos, capítulo 1, verso 3 a 9, é uma passagem extremamente interessante como sendo introdutória. E já vamos ver por quê. O primeiro elemento que eu queria destacar é que na carreira de Paulo, ele teve a convicção de algo que nós precisamos muito aprender. Ele teve convicção de que todas as coisas que o nosso Senhor Jesus, que havia colocado a mão nesse barro, como já falamos, trabalhou nele no passado e continuava trabalhando nele, não tinha como alvo final apenas ele mesmo. Você ouviu bem isso, irmão? Todas as coisas que o Senhor trabalhava em Paulo, ele compreendeu que havia o propósito, que tinha o propósito de se traduzir em benefício, avanço para todo o corpo de Cristo. Então você vai ver, já lemos o texto, não precisamos ler de novo, ele vai dizer assim: toda a nossa tribulação é para a vossa consolação. Mas também ele vai dizer: toda consolação com que temos sido consolados. Quando você lê aí na revista atualizada a palavra contemplados, se você buscar no original é a mesma. Todas elas são derivadas de parakaleo, o nome usado para o Espírito Santo, ou de paraclesis, consolação. Parakaleo, consolador, o Espírito Santo. Então é traduzido aí por conforto, traduzido aí por consolo, com que somos contemplados por Deus. Mas a palavra no original é todas as vezes a mesma, é sempre parakaleo e as derivadas dela, né? Então ele vai dizer: toda a nossa tribulação é para a vossa consolação, toda a nossa consolação também é para a vossa consolação. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo? Que correr a carreira cristã é ser moldado pelo Senhor de tal forma que tudo aquilo que ele opera em nós não tem como alvo final nós mesmos,
mas tem como alvo final aquilo que é o alvo final no coração do nosso Senhor Jesus. E qual é o alvo final no coração do nosso Senhor? A sua igreja. Ele se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Então, a primeira marca dessa carreira da fé de Paulo, segundo essa carta, a ordem dessa carta, é que ele está abrindo essa linda carta para os Coríntios, a segunda, e dizendo a eles que tudo o que o Pai das misericórdias, verso 3, assim ele abre o texto, e o Deus de toda paraclesis, o Deus de toda consolação, ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar os que são atribulados. Então, toda tribulação e toda consolação que das mãos dele recebemos, as duas coisas são recebidas da mão dele, tanto a tribulação quanto a consolação, e não tem como alvo final apenas ele mesmo, mas para que transbordem para o benefício do corpo. Meus irmãos, quanto precisamos recuperar essa visão entre nós. Nós temos, em particular, uma doença central dentro de nós. E ela se chama eu. Ego. Eu. Me lembro mais de uma vez aqui nesse mesmo púlpito, e em outras instâncias fora dele. Nosso amado irmão Shen nos dizia assim: quando o Senhor Jesus diz eu, essa era a sua glória. Porque ele e o Pai são um. Mas quando nós dizemos eu, essa é a nossa vergonha. E não é assim, meus irmãos. Então, por causa dessa doença central, quando o Senhor Jesus coloca a mão nesse barro disforme que somos nós, qual é o seu propósito? Tudo o que ele operar em nós, sem exceção, não tem como alvo final apenas a nós mesmos. Também a nós mesmos, é claro. Ele trabalha vaso por vaso, pela sua bendita graça. Mas o alvo final não somos nós mesmos. Porque o Senhor tem como alvo uma noiva adornada e preparada para si. Então, essa é uma lição tremendamente importante. Agora, olhe ainda, dentro desse primeiro aspecto, olha essa expressão do versos 8 e 9. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele não descreve qual é essa tribulação, mas queria citar para os irmãos pelo menos 3 aspectos em que essa tal tribulação que sobreveio a ele na sua carreira de fé, ela influenciou, e até mesmo podemos dizer, foi um divisor de águas na vida e na jornada e na carreira de fé do apóstolo Paulo. Pelo menos 3 consequências que estão descritas nessa epístola. Mas então vamos seguir um pouquinho aqui e já iremos lá. Então ele diz que a natureza dessa tribulação, veja aí verso 8, ela foi acima de nossas próprias forças. Sabe que coisa interessante? É ele mesmo que escreve no capítulo 10 de 1 aos Coríntios, se você quiser a referência é o verso 13, 1 Coríntios 10, 13, ele vai dizer assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, ou seja, não fosse suportável pelo homem, fosse algo extra-humano, além do que um homem pode suportar. Não vos sobreveio provação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Não parece incoerente? Agora ele dizer que ele foi provado além das suas forças, não parece? Mas só parece. Porque o que ele está dizendo nesse verso é que ele entrou num desespero tal quanto a sua própria vida. E se você examinar com mais cuidado esse versículo, você vai ver que a ideia é que ele entendeu que ali então chegou o fim. E ali ele terminaria a sua jornada. Ali ele partiria para o Senhor. Ali seria o ponto final. Por isso que ele usa a expressão desesperarmos até da própria vida. Alguns estudiosos dizem uma coisa interessante. Claro que nada pode ser afirmado com dogmatismo. Mas eles dizem assim: Paulo, muito provavelmente,
tenha sido considerado culpado, um dos culpados, pelo incêndio de Roma, que aconteceu, claro, muito tempo mais tarde. Quando essa carta foi escrita, Paulo era amigo, nessa época, de um procônsul romano. E quando o próximo imperador assumiu o seu lugar no reino, então esse procônsul foi demitido. E como ele era amigo pessoal de Paulo, assim dizem alguns estudiosos, então provavelmente Paulo foi perseguido desta forma intensa e cruel. Provavelmente. Então ele diz, nos desesperamos da própria vida. O fato permanece, seja qual for, então, a explicação que o gerou. Ele entendeu que ali terminaria a sua história e ele partiria para o Senhor. Então ele diz, foi além de nossas forças. Em outras palavras, não podíamos fazer nada. Não tínhamos nenhum recurso e ninguém a recorrer. Então por isso ele diz, além das nossas forças. E nos desesperamos até da própria vida. Agora o verso 9 coloca uma conclusão maravilhosa. E dentro desse primeiro aspecto que estamos destacando, esse homem moldado pelas tribulações e consolações, queria que você notasse essa expressão sentença de morte, que está aí no verso 9. Olhe com atenção. Ele diz que então, esse desesperar da própria vida, não tenho nenhum outro recurso. Você lembra que mais tarde ele vai se apelar a César, não é? E vai a Roma por causa do seu apelo a César. Quando foi inquirido, você se lembra. Mas aqui, nesse caso, ele está dizendo, não tínhamos nenhum recurso. Não tínhamos mais a quem apelar. Inclusive, se ele estivesse mesmo sendo aí perseguido, digamos assim, pelo próprio César, então ele ia recorrer a quem? A César, que o estaria perseguindo. Então ele diz, foi além das nossas forças, e nos desesperamos da própria vida. Mas, em nós mesmos, nós já tivemos uma sentença de morte. Para que não... Aí ele vai explicar o que significa essa sentença de morte. O que é isso? Para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, irmãos, de novo, quando ele escreve a outra carta autobiográfica, Filipenses. Ouça o que ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ele diz assim, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Não é aquela que é da carne, aquela que é feita externamente, mas nós é que somos a verdadeira circuncisão. Quem? Ele vai explicar assim, nós que adoramos a Deus no Espírito, primeira evidência de uma verdadeira circuncisão do coração, adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus, e olha a última marca, e não confiamos na carne. Recebemos em nós mesmos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, ou não confiemos na carne, mas no Deus que ressuscita os mortos. Sabe, meus irmãos, ao nos comprar espírito, alma e corpo, o nosso Senhor Jesus comprou o pacote completo. Nós devemos conhecê-lo e seguir com Ele a tal ponto que nós conheçamos não apenas o significado da comunhão com Ele no nosso espírito, da adoração a Ele no nosso espírito, que são bênçãos indizíveis, comunhão, adoração, assuntos espirituais, assuntos do nosso espírito, mas também conhecer algo do trabalhar de Deus nos nossos pensamentos, sentimentos, afeições, desejos, alma, e conhecermos algo do que significa o poder da sua ressurreição nos nossos corpos, nos habilitando para servir mesmo em fraqueza, e às vezes em fraqueza extrema. Estou certo que alguns de nós aqui já têm tido experiência disso, o que isso significa. Servi-lo apesar de fraqueza extrema no corpo. Já recebemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que vivifica, ressuscita os mortos. Então, que marca impressionante essa primeira. Moldado, porque ele chegou a essa convicção a respeito da sentença de morte. Porque para Paulo era muito claro,
que quando o Senhor o chamou, e assim os seus cooperadores, e assim outros servos, ele então colocou a mão neles, para operar na vida deles com tribulações e com consolações. Para que esse par, tribulações, consolações, na exata medida daquele que os provê para nós, nosso Senhor. Então ele seria moldado como um vaso, para que pudesse ser para o benefício do corpo de Cristo. Há um outro texto, e esse eu gostaria que você abrisse, por favor, em Filipenses mesmo, capítulo 1. Veja, é a outra epístola autobiográfica. Vamos a ela, porque esse texto eu queria lê-lo com os irmãos, e queria que você visse na sua Bíblia aí. Filipenses capítulo 1, olha o verso 21. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo. Em Colossenses ele diz, Cristo é a nossa vida. Você se lembra, Colossenses 3? Quando ele se manifestar, seremos manifestados com ele em glória. Cristo é a nossa vida. Aqui ele vai além. Aqui ele diz, Cristo é nosso viver. Ou no caso, ele cita para ele, né? Nunca faça, irmão. Permita dizer algo para você aqui. Nunca faça isso. Transportar as palavras de Paulo, que ele se referiu a ele, para você. Porque você pode se autoiludir. Então, quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, ele está falando dele. Então, a não ser que você tenha essa experiência, não use essas palavras. Só ore sobre isso. Senhor, eu também quero conhecer o que isso significa. Agora, quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, então você pode aplicar para você. Porque quando Cristo morreu, nele, todos nós morremos. Mas quando ele diz, para mim viver é Cristo, então ele está falando de algo que ele conhece. Aliás, em Filipenses 4, ele vai dizer assim, eu aprendi. E aí aplicamos tantas vezes para nós também, não é? Mas ele está falando dele. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Só essa frase já nos humilha, não é? A dor de cabeça faz nos correr desesperados. Não queremos nem falar com ninguém, estou com dor de cabeça. Quando vem a fome para alguns, tem algumas mulheres que se desesperam, algumas esposas. Quando vem a fome no estômago do marido, ele se torna um leão dentro de casa, não é? Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, será que nós sabemos ser humilhados? Sem nos deprimirmos. Quando nós somos humilhados, nós temos que ter convicção de uma coisa, como também já ouvimos outras vezes. Nosso pai foi Adão, nosso avô foi o pó e nosso bisavô foi o nada. Um servo do Senhor já disse assim, se nós tivéssemos plena luz de quem nós somos aos olhos de Deus, nós ficaríamos impressionados das pessoas nos tratarem tão bem diante de quem nós somos. Então ele diz, eu sei ser humilhado, sem me deprimir, mas eu também sei ser honrado. Porque quando nós somos honrados, é outro problema, né? Nós achamos que somos alguma coisa. Sei ser honrado. O provérbio diz que um homem é provado pelas honras que ele recebe, pelos louvores que recebe. Mas ele diz, eu sei ser honrado. Sabe por que ele sabe? Porque ele escreveu assim aos Coríntios, eu sei que de mim mesmo eu nada sou. Quantos de nós sabemos que nós nada somos? Se você tem alguém do seu lado orando assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu reconheço que eu sou um miserável pecador. Aí o irmão do lado dele diz assim, sim, Senhor, amém. Eu acho que ele vai ter um grande problema. Porque ele pode dizer que ele é um miserável pecador, mas alguém dizer amém para isso, já é demais. Não é? Mas Paulo vai dizer, eu de mim mesmo nada sou. Mas qual é a contrapartida? Aos Colossenses ele escreve assim, Cristo é tudo e em todos. Que maravilha, meus irmãos. Que segredo, não é? Qual é o ponto central de uma vida cristã fracassada? É nós não conhecermos isso. Que Ele é tudo e nós somos nada. E essa é a nossa glória. Porque temos um tesouro
apesar de estar em um vaso de barro. Louvado seja o Senhor por isso. Quanto nós temos aprendido disso. Então, sei ser humilhado, sei ser honrado, sei ter abundância. Qual é o problema da abundância? Nos considerarmos suficientes. Sei ter abundância, mas também sei ter escassez. Sem murmuração. O problema da abundância é nos sentirmos suficientes. O problema da escassez é a murmuração. Então ele vai dizer: tudo posso em união com aquele que me fortalece. Aí esse versículo é tirado da Bíblia, colocado num adesivo e colado nos para-brisas do carro. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo que eu quiser, tudo que eu imaginar, tudo que tiver pela frente. Mas Paulo não está dizendo nada disso, né? Um texto tergiversado. Então, vamos seguir. Filipenses 1, onde nós estávamos. Para mim, viver é Cristo. Esse é um homem consumido, não é? É um homem, digamos, que não tinha outro assunto, não é? No que concerne ao cerne do seu coração. Para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro. Sabe que isso é uma combinação especial? Se para nós o viver não for Cristo, qualquer morrer é perda e não lucro. A única maneira de um morrer, e esse morrer se aplica a qualquer situação, seja perdas afetivas, seja perdas materiais, seja perdas em qualquer aspecto. Um morrer só se torna lucro, uma perda só se torna lucro se o nosso viver for Cristo. Porque então nós sabemos qual é a mão que tem lidado conosco. Então o morrer é lucro. Qualquer morrer é lucro. Porquanto, para mim, verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu serviço, não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido. Um lado, eu sou constrangido a partir de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por outro lado, eu estou também constrangido, porque eu tenho vocês, filhos, que em Cristo eu gerei. Então, dos dois lados eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, veja o verso 24, por vossa causa. E então nós temos o texto que lemos, 2 Coríntios 1. Toda tribulação e toda consolação é por vossa causa. Somos atribulados para a vossa consolação, somos consolados também para a vossa consolação. Então, de um e de outro lado estou constrangido. E o verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Ainda, podemos dizer, né? Aí ele vai dizer, e convencido disso, estou certo de que eu ainda permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Também gostaria que você notasse essa expressão, meus amados irmãos, tão linda na boca desse apóstolo. Ele sabia, já foi lido aqui esse texto, Atos 20 e 24, é um dos textos mais importantes, concisos, sobre o significado da vida e ministério de Paulo. Atos 20 e 24, diz assim: porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o serviço. Não apenas eu complete minha carreira. Parece tão individual isso, né? Mas ele diz, eu complete minha carreira e o serviço. E o ministério para o qual eu fui designado. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Entendo que ainda vou permanecer um pouco mais na carne, mas não é para o deleite de minha própria vida. E por causa de mim mesmo. E para que eu tenha mais alguns anos pela frente. Não é assim que Paulo via a vida, meus irmãos. Concordo que pode não haver nada de errado nisso, né? Mas não é assim que Paulo via a sua própria vida.
uns anos mais pela frente. Ele não tinha desejo de uns anos mais pela frente. Ele tinha desejo de estar com Cristo, o que era incomparavelmente melhor. Mas ele tinha convicção que ele ainda permaneceria, mas com esse propósito. É para que vocês progridam mais. É para que vocês tenham mais gozo na fé que vocês já abraçaram. Vosso progresso e vosso gozo na fé. Olha o 26 para concluir. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo. Ou seja, se o Senhor então permite que eu ainda permaneça um pouco mais para o vosso progresso, vocês vão avançar mais, vocês vão ter mais gozo da fé, então vai aumentar o gloriar de vocês em Cristo, por causa de meu serviço. É o que ele está dizendo. Que coisa linda, meus irmãos. Nós temos visto nossa vida assim. Para o que vivemos? Qual é a nossa expectativa de vida? Quais são os nossos projetos e prioridades e alvos? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, meus irmãos. Aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Voltando então ao texto de Coríntios, por favor. Quais são os 3 elementos que nós falamos então? Que essa sentença de morte, que essa experiência na Ásia influenciaram, de que forma elas influenciaram a vida e a carreira da fé de Paulo? Pelo menos de 3 maneiras. A primeira já está aí, nós já lemos. Capítulo 1, versos de 3 a 7. E o que nós poderíamos dizer sobre isso então? O relacionamento pessoal de Paulo com aqueles a quem ele servia foi completamente alterado. Não é isso que está no texto? Alterado de que forma? Ele compreendeu, através dessa sentença de morte, essa tribulação desesperadora que sobreveio na Ásia, que toda tribulação, como já falamos, e toda consolação seriam para o benefício dos santos. Então essa experiência chamada sentença de morte, ela influenciou Paulo no seu relacionamento pessoal com aqueles a quem ele servia. E assim irá influenciar o nosso, se nós também tivermos a mesma convicção. Que todas as nossas tribulações e todas as nossas consolações não resumem-se em benefício de nós mesmos. Segundo elemento, essa sentença de morte, essa experiência dramática na Ásia, influenciou ou levou Paulo a uma reflexão sobre o que significa o chamado apostólico. Isso é muito lindo nessa epístola. Nós não vamos ter tempo para ler o texto todo, até um deles vamos comentar com mais detalhes, se o Senhor permitir, mais à frente. No capítulo 4 e no capítulo 6, apenas registre aí. Capítulo 4, de 7 a 12, e o capítulo 6, veja pelo menos os 10 primeiros versículos do capítulo 6. No capítulo 4, ele fala sobre o tesouro em vasos de barro, lembra? E vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, e etc. Vamos, no momento futuro, com a ajuda do Senhor, estudar esse texto impressionante. Mas ele conclui assim, em nós opera a morte. Olha esse impressionante verso, é o verso 10. 2 Coríntios 4:10. Em nós opera a morte. Ele já chamou no capítulo 1 de sentença de morte. Então esse capítulo 4, de 7 a 10, está nos ajudando, porque vai explicar como trabalha, ou como trabalhou nele, continuava trabalhando, essa sentença de morte. Vamos deixar para estudar quando chegarmos lá então nesse capítulo 4. Mas por enquanto veja isso. Ele está explicando que essa sentença de morte é um operar da morte nele para que a vida opere através dele. Agora precisamos entender bem o que isso significa. O que é esse operar da morte? O trabalho da cruz na vida do vaso. Como ele se processa? O que isso significa? Vamos deixar isso para uns passos mais à frente. O importante agora aqui então é notarmos esse segundo aspecto. A experiência desesperadora da Ásia levou Paulo à reflexão. O que significa ser um apóstolo? O que significa meu Senhor ter me chamado? Paulo. O que significava para ele? Então ele descreveu assim, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe como ele descreve no capítulo 6? Esse podemos ler? Olhe lá, por favor. Esse capítulo impressionante. Vamos ver apenas os versos finais desse pequeno trecho. 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, ele começa no verso 4. Em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, está vendo aí? Verso 4.
Agora, olha o verso 9, 2 Coríntios 6, 9. Como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Está vendo de novo? A mesma ênfase. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Consegue entender esse versículo? Paradoxo da vida cristã, irmãos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E ele resume com essa frase linda e impressionante. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, a sentença de morte, assim chamada, no capítulo 1, levou Paulo à reflexão. O que significa o chamado para ser um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós pensamos daqueles que hoje a si mesmos se chamam apóstolos, oh, meus irmãos, quanta diferença há. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai também falar sobre esse chamado apostólico. Ele vai dizer assim: até agora, nós temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Paulo foi levado a essa reflexão especialmente por causa dessa tribulação que lhe sobreveio na Ásia. Último elemento, terceiro, mais uma reflexão. É claro que se Paulo passa por uma experiência que ele diz que chegou ao ponto de desesperar da própria vida, em outras palavras, sem recursos, como dissemos, então olha o capítulo 5 de 2 aos Coríntios, olha os primeiros versículos. Mais uma reflexão. Paulo foi levado à reflexão sobre o que é a vida plena. Quero repetir isso, irmão. Paulo foi levado à reflexão sobre o que é vida plena. Então vamos ouvir as palavras dele sobre o que é vida plena. 2 Coríntios 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre, é uma metáfora para o nosso corpo, este tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso que neste tabernáculo gememos. Está vendo de novo aí a expressão alusiva a essa sentença de morte? Aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Que linda palavra. Paulo era um poeta, sem dúvida, não é? Olha que palavras ele usa para descrever a natureza humana, o tabernáculo terreno, o tabernáculo celestial, o corpo glorificado, que vamos ver à frente. Aí ele continua: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, ou seja, nós não gememos para morrer, nós queremos morrer. Não, nós gememos não para sermos despidos, mas gememos para sermos revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos a garantia, o penhor do Espírito. Portanto, sempre temos bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Que linda reflexão, não é? Derivada da sentença de morte, a experiência desesperadora na Ásia, descrita no capítulo 1, ou referida no capítulo 1. É por isso, verso 9, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Então, essas são as três maneiras em que essa sentença de morte influenciou profundamente a vida de Paulo, após então essa experiência que ele não descreve, mas cita com relação à Ásia. Segundo elemento nessa carta, podemos dar ainda mais um passo nessa sessão. 2 aos Coríntios agora, capítulo 2, vamos avançar para um segundo passo. Uma segunda marca importantíssima nessa carreira da fé de Paulo. 2 Coríntios 2, verso 14. Graças a Deus, porém, que em Cristo, expressão que, direta ou indiretamente,
Por exemplo, às vezes, ao invés de dizer em Cristo, ele diz nele. Ou às vezes no Senhor. Ou às vezes em Cristo Jesus. Todas são exatamente idênticas, né? Então, se consultarmos todas essas expressões nas 13 epístolas de Paulo, ele as menciona mais de 200 vezes. Se nós tivéssemos o apóstolo Paulo presente aqui entre nós hoje, e nós perguntássemos assim a ele: Paulo, defina para nós, em uma frase, o que é ser um cristão. Sem dúvida, ele nos diria assim: um cristão é um homem em Cristo. Homem no sentido genérico, não é? Um homem ou uma mulher. Um homem em Cristo. Esse é um cristão. Porque ele se nos tornou da parte de Deus, Cristo se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é tudo. Ser cristão é ser um homem em união com Cristo. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em cortejo triunfal. Acho que não carece nem de explicação. Você já sabe por que ele usa essa expressão, essa linguagem militar aí, dos conquistadores romanos, desfilando pela via Ápia, com os conquistados e os despojos. Cristo nos conduz sempre em um cortejo triunfal. E por meio de nós, graças a Deus, porque de Deus nós tivemos o privilégio de ser chamados para sermos cooperadores. Então, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É claro que, em primeiro lugar, mais uma vez, ele está se referindo a ele e os seus companheiros. Então, precisamos saber se nós nos adequamos a isso também. O Senhor manifesta em todo lugar, através de nós, uma fragrância do seu conhecimento. O que isso significa? Conhecimento espiritual de Cristo. Não é conhecimento intelectual de Cristo. Não é conhecimento das doutrinas de Cristo. Meus irmãos, não há nada mais importante em nossas vidas do que nossas Bíblias, terrenamente falando. Palavra de Deus. Aqui nós vemos Cristo, conhecemos o eterno propósito de Deus, conhecemos realidades celestiais, conhecemos a igreja, conhecemos o mundo, conhecemos o futuro, passado, o presente, o futuro, conhecemos todas as coisas. Não há nada mais importante. Mas é um risco nós conhecermos as Escrituras de um tal modo que nós não alcancemos, através delas, conhecimento espiritual de Cristo. Você já deve ter me ouvido citar em outras ocasiões a experiência de Bhagat Singh, aquele obreiro cristão na Índia. Leia a biografia dele e você vai se impressionar. Ele viveu na mesma época que o Watchmani, nasceu praticamente no mesmo ano, um ano antes ou um ano depois, 1902, 1903, mas os dois nunca se conheceram. E o Senhor os usou maravilhosamente, o Watchmani na China, Bhagat Singh na Índia. E certa vez Bhagat Singh teve uma entrevista com Martin Lloyd Jones, o doutor, um erudito na palavra de Deus, ministrando naquela capela de Westminster, 30 anos. Houve um encontro entre Bhagat Singh e Martin Lloyd Jones. E Bhagat Singh era um engenheiro mecânico, ele nunca tinha cursado teologia, assim como Martin Lloyd Jones, era um médico, também nunca cursou teologia. E Lloyd Jones ficou imensamente impressionado com Bhagat Singh, para resumir a história para você, nessa conversa. Então ele fez uma pergunta para Bhagat Singh: como é que você adquiriu tal conhecimento das Escrituras? E Bhagat Singh respondeu assim: lendo a minha Bíblia, de joelhos, até 14 horas por dia. Quando Bhagat Singh partiu, havia mais de 10.000 assembleias locais plantadas na Índia. E cada uma delas entregues aos anciãos locais, porque ele teve entendimento do que significa a igreja segundo os moldes do Novo Testamento. Não havia uma obra com governo central. O Senhor usou maravilhosamente esse homem na Índia. Ele era um hindu da seita Sikh, a mais ortodoxa entre os hindus. E um dia o Senhor colocou a mão nesse barro também.
E através dele, milhares de almas foram salvas. E milhares de assembleias foram estabelecidas. Através dele e de muitos ou dezenas de cooperadores. De uma maneira tão clara e tão linda, meus irmãos. Manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Um conhecimento espiritual de Cristo. Não apenas o conhecimento das Escrituras. Então, podemos nos adequar a isso? Essa é a grande pergunta do verso 16. Vamos avançar para lá. Nosso tempo já está quase esgotado. Olhe lá. Porque, verso 16. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Então vem a pergunta. Penetrante. Quem, porém, é adequado, suficiente, talvez seja a palavra que você tem aí na sua versão. Uma outra palavra ainda seria idôneo, compatível, coerente. Quem é idôneo, quem é adequado para essas coisas? Que coisas? Em todo lugar manifestar a fragrância de Cristo. Porque sabe, experimenta que tem sido conduzido por Ele num cortejo triunfal. Porque permitiu que esse Cristo conduzisse como um cativo do séquito dos seus triunfos. É a ideia de Paulo nesse verso 14. Um cativo do séquito dos triunfos de Cristo. E sabe, irmãos, para terminarmos aqui, amanhã seguimos com essa epístola. Todas as vezes que falamos sobre fragrância, talvez a imagem que primeiro vem à sua mente é a de Maria de Betânia. Essa é a fragrância, sobre todas, expressa no Novo Testamento, para ilustrar o que Paulo quis dizer nesse verso 14 de 2 Coríntios, capítulo 2. Manifesta em todo lugar a fragrância de seu conhecimento. Quando nosso Senhor Jesus estava partindo para os seus dias finais nessa terra, Ele havia ressuscitado Lázaro, e para que ele não fosse assediado pelas multidões, como já falamos, dessa maravilhosa característica da humanidade do nosso Senhor Jesus, ele então, essa abscondicidade, essa busca por uma vida secreta, então ele se retirou imediatamente e foi para um retiro numa cidade chamada Efraim, que fica no deserto da Judéia, a 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Ali o nosso Senhor fez um pequeno retiro, antes de seguir definitivamente para Jerusalém e para a cruz. Então nosso Senhor fica ali naquele retiro, não sabemos quantos dias, então ele vem caminhando em direção a Jerusalém. E primeiro ele passa em Betânia, que fica na encosta oposta do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros só de Jerusalém. E então agora Marta vai fazer para ele o que ela queria ter feito, mas ela não conseguiu. Ela vai preparar uma refeição para o Senhor Jesus. Aí está ela de novo. Quanto ela amava o Senhor. E ela preparou uma ceia. E aquele que nunca pronunciou nenhuma palavra nos evangelhos, não há nenhuma palavra dele, o Lázaro. Porque o Lázaro não precisa falar, não é? Sua vida é uma vida de ex-defunto. Você já conhece ex-marido, você conhece ex-presidente, ex-deputado, mas não conhece ex-defunto, não é? Então ali estava um ex-defunto, sentado à mesa. Um ex-defunto de 4 dias. E Marta preparou aquela refeição e lá vem Maria. Provavelmente o Senhor estava reclinado numa mesa bem baixa, com seus pés dobrados para o lado e seu cotovelo apoiado na mesa. Uma mesa baixa. Assim eles tomavam suas refeições. E Maria vem por trás e traz um frasco. Aquele frasco continha, nas palavras de Marcos, um nardo preciosíssimo. Não apenas precioso. E esse vaso era guardado pelas mulheres de uma forma muito especial, porque era para a noite de núpcias. Então, naquela noite de núpcias, ela quebrava o gargalo daquele vasozinho que era estriado, um vaso de alabastro, para que se quebrasse no lugar correto e não se perdesse o perfume. E ela espalhava esse perfume pelos lençóis para a noite de núpcias.
Então lá vem Maria com o seu frasco especialmente reservado. E ela quebra o frasco de alabastro. E quando você lê os relatos combinados, você vê que ela unge a cabeça e unge os pés do nosso Senhor Jesus. E o que ela está dizendo sem palavras? Quando ela unge os pés do nosso Senhor, ela está dizendo: eu sou tua serva. Quando ela unge a cabeça do Senhor, ela está dizendo: tu és para mim o mais precioso. A cabeça. Quando ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, Paulo vai nos dizer em Coríntios 11 que o cabelo da mulher é para ela uma glória. Então ela está dizendo, enxugando os pés do Senhor com seus cabelos: eu não tenho glória. Toda a minha glória está aos teus pés. Minha glória é ser tua serva. Então, meus irmãos, quando aquela cena termina, o que João tem a nos dizer? E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Se Cristo tem tido centralidade nas nossas afeições, nossas, pessoais, toda a casa vai se encher com o perfume do bálsamo. Que seja assim conosco. E manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Conhecimento espiritual de Cristo. Sabe o que Lucas vai dizer, Lucas 18? Que quando o Senhor falou pela última vez da cruz para os seus discípulos, Lucas registra assim: eles nada compreendiam a respeito dessas coisas. Não compreendiam, não compreendiam, nada compreendiam. Mas Maria compreendeu. Ela viu os sofrimentos nos olhos do nosso Senhor Jesus. Foi por isso que ele disse: ela está me ungindo para o meu sepultamento. E finalmente, onde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez. Pense sobre isso. Quando você pregou o Evangelho, estou certo que você não falou nada sobre a unção de Maria de Betânia. Mas não há nenhum problema, porque a questão não é literal. A questão é a realidade espiritual. O que o Senhor quis dizer então? Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez. O que isso significa? Significa que o objetivo do Evangelho e da pregação do Evangelho é levar almas a se derramarem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Se nosso Evangelho não tem nos levado aos pés de nosso Senhor, ele não serve para nada. Se o Evangelho que outros têm recebido de nós não os tem levado à devoção ao Senhor Jesus, então eles só têm tido cabeças instruídas e não corações conquistados. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em cortejo triunfal e manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Querido Senhor, confiamos a Ti as Tuas palavras e que o Senhor, por Tua misericórdia, as cele, as escreva no nosso coração. Ganha-nos, Senhor, ganha-nos de tal modo que possamos dizer que para nós também o viver és Tu. Bendito seja o Teu nome. Amém. Fazer um breve intervalo, irmãos. Retornamos às 10h45.